bem com vocês? Vocês, de alguma maneira, conseguiram um link para ter acesso a esse curso de finanças. Então sejam todos muito bem-vindos ao InvestCoc, um mini curso sobre investimentos aqui da Escola Coc. Eu sou o professor Thiago Coelho, professor de matemática e de finanças aqui da escola. Meu nome é Eduardo Helena. Eu sou o Gustavo Rocha. Eu sou o Jordan. E esses vão ser os nossos professores dessa nossa primeira aula. Então, para você não ficar meio perdido, aqui a gente já deixou para vocês entenderem como é que vai funcionar a dinâmica desse nosso mini curso. São 10 aulas super rápidas para que você, sua família, seus filhos, sua vizinha, tio, vô, cachorro, cadela, qualquer um que queira aprender sobre o mundo dos investimentos possa aprender. Esses vão ser os nossos professores de hoje. Nas demais aulas vão ter outros alunos junto comigo, ensinando, mostrando esse mundo de investimentos, ok? Vamos rapidinho pensar como vai funcionar o curso. Ali estão as 10 aulas. Hoje a gente vai ver a aula de número 1, que a gente vai tratar uma parte mais psicológica, uma parte mais introdutória, que é sobre felicidade, dinheiro e desejos. Qual a relação dessas três coisas? Aula de número 2. A gente vai investigar quem é você nessa história por investimento, por liberdade financeira. Depois vamos falar de planejamento financeiro. Depois a gente vai ter que tomar uma decisão na vida. Nós queremos uma vida de pobreza, riqueza ou de classe média. A gente vai entender o que é isso do ponto de vista econômico. E aí depois, de fato, a gente vai ter 5 aulas sobre investimento. Aula número 5 sobre teoria financeira, renda fixa, parte 1, que a gente vai aprender sobre tesouro direto e CDB. Parte 2, LCA, LCI, CRA e CRI. Parte 3, renda fixa, que é a aula 8, fundos de investimento e debêntures. E aula 9 vai ser sobre ações e BDR. E aula 10 sobre fundos de investimento e renda variável. E assim a gente finaliza esse nosso curso. Esqueci de alguma coisa, meus amores? Não? Eu acho que uma coisa que tem que estar claro para vocês que estão nos ouvindo é: a gente vai abrir vários sites aqui, a gente vai abrir várias empresas aqui, a gente vai falar de outras empresas aqui, e em nenhum momento o objetivo ao falar dessas empresas é uma recomendação delas, é só para fins didáticos, para que você aprenda na prática o que a gente está falando. E toda vez que a gente falar algo, não é objetivo criticar, menosprezar, isso tem que estar bem claro, ok? Show? Tranquilo? Acho que a pessoa que está nos ouvindo vai conseguir entender. Um pedido nosso, veja as 10 aulas, é rápido, é importante, é uma transformação importante para a tua vida. Vocês acharam muito difícil aprender isso? Fale para a pessoa que está em casa, vocês que não conheciam, nunca tinham ouvido falar. É muito complexo investir, na opinião de vocês. É complexo ou não é? E olha que vocês são crianças, são mais novos. O que vocês acharam? Não, na verdade, o jeito que foi introduzido pra gente, as aulas que a gente teve, que vão ser praticamente essas, na mesma mobilidade, foram muito boas, é bem fácil de aprender. Legal. É uma coisa simples e que ainda não ajuda muito, pra nossa vida financeira adulta ou até mesmo agora na adolescência. Perfeito. Legal. Tu, Gustavo, achou muito difícil? Não é difícil, mas tem que tomar cuidado. Tomar cuidado em que sentido? Estudar bem como é que vai fazer, não Perfeito. Colocar tudo em uma só ação. Ah, sim, diversificar. É que são coisas que a gente vai ver ao longo do curso. Tem que diversificar, liquidez, tudo isso a gente vai aprender. Mas é sempre bom ter cuidado, Dinheiro é o nosso trabalho em última análise, Bom, e como ele falou, cuidar sempre. A gente aprendeu bastante com o professor, Aí a gente estudou bastante sobre os temas e hoje, no caso, a gente vai apresentar sobre felicidade, dinheiro e desejos, Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula número 1. E a pergunta que fica é: será que aquela famigerada frase dinheiro traz felicidade? Porque essa é uma pergunta que não adianta. A gente não pode passar por um curso de finanças e não estudar, e não ver, e não tentar pesquisar uma certa relação entre dinheiro e felicidade. Não adianta. E a pergunta é:
Vou soltar aqui para a mesa. Existe uma relação entre dinheiro e felicidade. Felicidade, ela traz, ou melhor, dinheiro, ele compra felicidade. Dinheiro tem uma relação, mas é uma relação pequena. O que vocês acham? Antes da gente entrar propriamente dito, o que vocês queriam fazer? Tem alguma pesquisa que já foi feita sobre isso? Não sei. Vamos lá. Eu acho que sim, né? Muitas pessoas associam sim a felicidade com o dinheiro, que o dinheiro consegue comprar sim a felicidade. Mas, na verdade, uma pesquisa da Forbes dos Estados Unidos apontou, né? Foram feitas com 400 americanos, apontou que as pessoas milionárias são mais infelizes do que pessoas de classe média baixa. Então, Isso. querendo ou não, tem coisas como passar tempo com amigos, família, várias coisas que não necessariamente precisam de dinheiro, são melhores do que você ter realmente o dinheiro. Então, eu acredito, na minha opinião, que não tem nada a ver com o dinheiro, assim. Claro que tem coisas que, consequentemente, vão te trazer felicidade, é muito Perfeito. bom você comprar, ter o dinheiro ali, mas não é tudo na sua vida. É bom essa pesquisa que a Duda trouxe. Ela foi uma pesquisa com as 400 famílias, olha a loucura, com as 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos da América. A Forbes fez uma pesquisa. A Forbes fez uma pergunta para elas. E a pergunta foi a seguinte: vocês se sentem mais felizes hoje do que eram quando eram de classe média? Então, as 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos respondeu que não. Eles não se consideravam mais felizes do que eram quando eram de classe média. Então imagine, é como se a Duda hoje fosse de classe média e ela tem uma felicidade hoje. Vai passar o tempo, ela vai trabalhar, vai investir, daqui 10 anos ela é milionária. A Forbes chegou e perguntou para ela: Duda, você é mais feliz hoje ou quando era de classe média? As 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos da América respondeu: a felicidade não mudou, ela é a mesma. Então perceba, essa pesquisa ela indica uma coisa, que entre uma quantidade de dinheiro ou outra, a impressão que dá é que o dinheiro ele não influencia tanto. Então perceba, pessoas de classe média e milionárias, as 400, elas não têm uma percepção de ganho de felicidade. É claro que a gente aqui não quer ser hipócrita, e não é o objetivo do curso ficar sendo moralista, dizer que a gente está fazendo uma apologia a não dinheiro, não é isso. É que a gente está tentando fazer só uma reflexão. Será que a busca desenfreada por dinheiro é o que vai trazer a felicidade? As pesquisas indicam que não. É claro que, por exemplo, eu contei uma história para vocês durante a aula, né? Uma vez, fazendo uma visita com um grupo da igreja, só para contar essa história, né? A gente visitou uma família de uma senhora que tinha 7 crianças. Cara, era muita criança. Numa comunidade carente da Palhoça, que fica na Grande Florianópolis. A gente chegou lá, foi visitar, foi entregar a cesta básica, e foi chocante, assim, porque aquela senhora, aquela mãe, naquele momento do dia, as crianças não tinham comido ainda. Então a gente chegou lá para fazer uma visita, para perguntar se estava bem e tal, e as crianças não tinham comido ainda. Aí eu perguntei para ela: a senhora está bem? A senhora tá... Ela falou: não, tudo bem, graças a Deus, as crianças estão com saúde. Deu para perceber que por mais que ela não tivesse dinheiro, ela não estava indignada com a vida. Ela não estava amargorosa com a vida. É claro que, ao dar a cesta básica, ao auxiliar financeiramente aquela família, ela ficou mais feliz. Claro, porque agora ela pode comprar comida para as crianças, pode comprar uma roupinha, pagar uma água, uma luz. É claro que isso tem uma relação. Mas para aquela senhora, a felicidade não era o dinheiro em si. Era o fato dos filhos dela estarem bem. Então, por exemplo, para aquela senhora, o fato das crianças estarem bem era um motivo de felicidade dela. É claro que ao ter um pouquinho de dinheiro, isso traria uma dignidade maior para ela e isso aumentaria a sensação de felicidade, certo? Alguém quer comentar algo aqui? Eu acho que nesse sentido que o Thiago falou, a gente percebe que não é o acúmulo exagerado de dinheiro que realmente traz a nossa felicidade, e sim nossas pequenas vitórias que a gente vai conquistando, família, amigos, que nem eu disse anteriormente. Certo.
Eu acho que outra pesquisa interessante, a Duda tem anotado aqui no papelzinho dela, eu não lembro as porcentagens, Duda, essa pesquisa aqui dos Estados Unidos que a gente trouxe no papel, que olha só a pesquisa. Ah, professor, por que o senhor está citando os Estados Unidos? É porque, inevitavelmente, muita pesquisa sobre dinheiro, sobre investimento, vem de lá, porque o brasileiro ele investe muito pouco, proporcionalmente à sua população, ele poupa muito pouco dinheiro, e o Brasil é razoavelmente um país pobre, em última análise, né? Então essas pesquisas, em geral, vêm de lá. Então é só para a gente luta para que o Brasil tenha isso também, né? Uma pesquisa aponta que nos últimos 30 anos, então imagine, hoje é 2023, se a gente voltar 30 anos atrás, em 1993, é claro que a pesquisa, eu não lembro o ano dessa pesquisa, mas ela não é tão velha, 2017, 15, ela aponta o seguinte, nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, as pessoas, a renda delas aumentou 16%. Ou seja, as pessoas recebem 16% a mais do que recebiam no passado. Ou seja, o poder de compra aumenta, o dinheiro aumentou das famílias. Só que o índice de felicidade, ou seja, a pesquisa perguntava, você se considera feliz? O índice de felicidade caiu de 36 para 29. Olha que loucura. As pessoas ganharam mais dinheiro nos últimos 30 anos e a felicidade, elas dizendo, as pessoas que se diziam felizes caiu de 36 para 29. Certo? Então, mais uma vez, há uma relação com dinheiro e felicidade? Há. Mas não é uma relação direta. Não é porque a pessoa tem muito dinheiro que ela é feliz. Meu pensamento, e não é só o meu pensamento, eu não estou aqui dando a minha opinião. Existem pesquisas do ponto de vista da psicologia e econômicas que apontam esse fenômeno. Certo? E ok, esse é o objetivo da nossa aula, é discutir sobre isso. E acho que a primeira questão, tá, professor, como que eu vou saber, então, o que traz felicidade, o que não traz? Simples. Autoconhecimento. A Duda, ela tem... Quantos anos, Dudinha? 16. Gu? 16. Eu tenho 28 anos. Hoje, eu tenho certeza absoluta que eu tenho um autoconhecimento maior do que o de vocês. Por quê? Porque eu já fiz coisas na vida e vivi coisas na vida que vocês ainda não viveram. Então hoje eu sei mais coisas que eu gosto do que vocês sabem hoje. E, por exemplo, na idade de vocês eu fiz escolhas que eu achei que eu gostaria e não gostei. Que eu achei que eu iria por esse caminho e não iria. E essa é a escolha de uma vida adulta. Nós temos que ter autoconhecimento. Nós temos que saber o que nos traz felicidade. A Duda falou antes. Tem pesquisas, enfim, eu não sei se tu vai comentar sobre isso, se for comentar, me corta e fala. Tem pesquisas lá nos Estados Unidos, no Brasil, que foi feito... O que deixa as pessoas felizes? A maioria das pessoas, se eu perguntar na rua, sair aqui em Rio do Sul e perguntar, o que te deixa feliz? A maioria das pessoas vai dizer que é estar com a família, estar com os filhos, se tiver filhos, né? Estar com amigos, é ter um momento de lazer. A minoria das pessoas vai dizer que é ter dinheiro na conta bancária. Então, a pessoa ela tem que ter um autoconhecimento, ela tem que saber o que ela gosta de fazer, o que dá prazer para ela. O que tu quer da vida, ouvinte, aluno? Esse curso a gente vai falar de investimento, vai. Mas tu precisa saber por que tu quer guardar dinheiro. Tu quer guardar dinheiro para comprar um carro, para mostrar para a pessoa que tu pode ter o carro? Isso é uma bosta, eu já estou dizendo. Vou ser cancelado. Não faz sentido. Eu acho, né, minha opinião, não faz sentido. O Brasil é um país extremamente endividado porque as pessoas compram o que não precisam para impressionar aquelas pessoas que elas não gostam. Olha que loucura. As pessoas compram aquilo que não precisam para impressionar aquelas pessoas das quais elas não gostam. Quantas pessoas têm um iPhone de última geração, mas não porque querem ter um iPhone,
Elas querem mostrar para a pessoa que elas têm um iPhone. Quantas pessoas não têm um carro financiado, e não há demérito em financiar um carro, não é isso, mas ela compra só pelo objetivo de dizer, eu tenho esse carro. Tipo, pro vizinho ficar com uma inveja. Então eu acho que isso é um autoconhecimento pobre. A pessoa, no fundo, ela está querendo impressionar outras pessoas. Quando, na verdade, ela deveria estar buscando autorrealização, buscando o propósito dela. Certo? Então, falar de finanças é também falar de comportamento. Alguém quer comentar algo a mais? Tô com a garganta doendo. Não? Bom, eu acho muito importante para a pessoa ter o autoconhecimento, né? Porque para você viver uma vida feliz e conseguir realizar seus desejos, você precisa de um planejamento, né? Para você ter o planejamento, você tem que se autoconhecer. Saber o que quer da vida, o que não quer. Perfeito. Essa é uma pergunta que eu faço para as pessoas, né? Na nossa primeira aula de finanças, eu mandei vocês fazerem uma carta, né? Lembram disso? E esse é o pedido que eu faço para vocês que estão nos ouvindo. A pergunta que eu te faço é, se tu tiver 30 anos, 20, 19, 44, 50, tu já parou para pensar o que tu quer estar fazendo daqui 5 anos? Onde tu quer estar daqui 10 anos? O que tu quer estar fazendo daqui 30 anos? Já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas, quando eu pergunto isso e são adultas, elas respondem uma resposta rasa e, no meu ponto de vista, é uma resposta que beira a mediocridade. Eu nem sei se eu vou estar vivo até lá. Por exemplo, eu tenho 28 anos. Eu mais ou menos sei onde eu quero estar daqui 30 anos. Eu vou ter 58 anos. Uma coisa que eu tenho certeza que eu não quero estar é no trabalho, por exemplo. Ah, Thiago, tu não gosta de trabalhar? Gosto, tenho o maior prazer em dar aula. Mas com 58 anos, eu já quero ter minha independência financeira, quero já conhecer os meus netos, provavelmente, e passar o máximo de tempo possível com a minha esposa. Porque eu sei que eu vou morrer. Eu não vou ter ela o resto da minha vida. Então, com 58 anos, eu quero ter isso. Seja no Brasil, fora do Brasil, seja em Rio do Sul, Londres, onde for. Eu quero estar em casa com ela. Ponto. Então, daqui 30 anos eu quero isso. Eu trabalho hoje para poder ter isso aos 58 anos de idade. Ah, Thiago, só com 58? Não, eu quero ter antes. Mas eu não controlo o futuro. Certo? Daqui, por exemplo, 10 anos, eu já queria ter todos os meus filhos, por exemplo, os adotados e os biológicos. Então eu sei o que eu quero ter. Eu sei onde eu quero estar morando, mais ou menos, se é casa ou não. Então acho que essa é a primeira reflexão. Saiba onde você... Tem até uma frase, eu não sei se vocês já leram isso, já viram no filme do Alice dos Países nas Maravilhas, que eu acho que a frase ela é mais ou menos assim: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho é válido. Então, se tu não sabe o que tu espera da tua vida, qualquer coisa que acontecer na tua vida é válida. Certo? Porque tu não sabe o que tu quer, tudo que acontecer tá valendo. Tu não pode reclamar. Faz sentido? Faz, né? Se tu não sabe o que tu quer, aconteceu isso. Show! Ok? Vamos lá. Brasil. Brasil! Gastador. Pensa num povo que gasta dinheiro. Thiago, gastar dinheiro é ruim? Não, eu gasto muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu acho que eu gasto muito dinheiro. Eu sou pão duro, né? Para quem me conhece sabe disso. Eu sou muito pão duro. Para ter noção, eu tenho 3 tênis só. O único tênis que não tá rasgado é um. Então, olha que loucura. Então, eu sou poupador. Só que eu sou poupador exagerado. Não precisa ser que nem eu. Esse é um problema. Esse é um grande problema. Mas o problema é, por que eu tenho problema com gastadores? E ali é a pergunta, gastador ou poupador? Por exemplo, vocês se consideram, vocês ainda são jovens, né? Vou perguntar para a Elis. A Elis é a nossa videomaker. E eu já quero fazer um agradecimento aqui. Ó. Todas as aulas vão ser gravadas pela Elis. Elis, fala aí na câmera. Tu se considera gastador ou poupador? Seja sincera, Elis. Eu sou moderada.
Moderada, Nossa. ele se considera moderado. Eu gasto dinheiro com comida, bastante. Bastante? Então ele é gastador. Não, mentira. Moderado. Então, no Brasil, a gente vai ter aulas no futuro quando a gente falar de planejamento financeiro, que a gente vai ver os dados. 79%, 70,9%, se eu não me engano, 70,9% dos brasileiros está endividado, tá? Então, olha que loucura. Isso já mostra que o brasileiro gosta de gastar dinheiro, certo? Muita dívida. É muita dívida. O Brasil é muito pouco poupador, assim, muito pouco. Eu tenho certeza que se a gente sair na rua para 10 pessoas, quantas pessoas têm uma quantidade de dinheiro guardada para emergência? Das 10 pessoas, eu tenho... Olha só, eu poderia apostar. Eu não aposto, mas eu poderia dessa vez apostar. Que a gente, das 10, uma vai ter. E olha lá, uma só vai ter. Porque a gente guarda muito pouco dinheiro. Por causa daquela frase. Por que eu vou guardar dinheiro? Eu nem sei se vou estar vivo. E ok. A vida, ela é um equilíbrio entre gastar com aquilo que importa e poupar também. Alguém quer comentar algo sobre isso? Eu acho que tem que guardar dinheiro, tanto para emergência quanto para se algum dia tu quiser tirar algumas férias, alguma coisa assim. Perfeito. Mas gastar principalmente com saúde. Seria Isso. Eu diria nem gastar com saúde. A gente perguntou atrás autoconhecimento. Autoconhecimento vai responder essa pergunta. Tiago, tu gasta muito dinheiro? Por exemplo, tem gastos meus que se eu for falar na média, as pessoas vão achar um absurdo. Por exemplo, eu gasto de café por mês mais do que a média dos brasileiros. Passa de R$100 e poucos por mês só em café. E quando eu digo café, não é sair tomar café, só com líquido. Café. O café de tomar em casa. Uma pessoa, uma família normal, compra um pacote de café por mês, certo? 2, que custa R$17, R$18 hoje. A pergunta é, como que o Thiago gasta tanto dinheiro em café? Eu gosto de tomar café diferente. É um luxo que eu me dou. Mas, ao mesmo tempo, eu poupo. Tipo, eu não gasto dinheiro com roupa de marca. Muito pelo contrário. Thiago, onde tu compra roupa? No centro de Floripa, das tias do centro. Pouco massa, legal pra caramba. Certo? Por quê? Porque eu me conheço, eu não gosto, pra mim não muda nada. Agora, tomar um bom café pra mim muda. Pense como é horrível tomar um café ruim. Me estressa. Outra coisa, comer mal. Imagine a raiva que eu passo quando eu vou no restaurante, eu pago caro e a comida é uma bosta. Me irrita. Porque eu não tenho problema em pagar caro, eu tenho problema em ser mal atendido, comida ruim. Imagine quando vem um vermezinho assim, ó, te olhando assim, aquela minhoca desgraçada. É horrível. Então eu não gosto. Então, a esse momento da vida a gente tem que decidir. Tiago, onde eu devo gastar o meu dinheiro? A minha resposta seria naquilo que te dá prazer, naquilo que te dá realização, naquilo que te satisfaz de fato. Por exemplo, não me satisfaz nem um pouco ter uma casa própria, por exemplo. Eu não tenho uma casa, eu moro de aluguel. Ah, Tiago, tu prefere pagar aluguel para os outros? Sim, eu prefiro. É uma escolha, é uma conta que eu fiz para mim, tá bom. Mas, Tiago, eu não gasto dinheiro para impressionar as pessoas, eu quero passar desapercebido pelas pessoas, eu não estou nem aí para as pessoas. Então eu gasto dinheiro com o que me interessa. Então, e eu poupo. Então eu me considero poupador, certo? Então a pessoa, nesse slide, a gente queria conscientizar isso. Gaste dinheiro com aquilo que realmente importa. Ah, Tiago, mas eu ganho R$1.800 e tudo que eu gasto é realmente importante. Eu entendo. Por exemplo, famílias que ganham um salário mínimo, têm que pagar aluguel, às vezes não sobra dinheiro para poupar. O meu conselho financeiro para essas pessoas é tentar gastar menos, de fato, mas eu sei que é impossível ou muito difícil. O meu conselho ou é esse ou é fazer elas ganhar mais dinheiro. Ah, como que se ganha mais dinheiro? Peça um aumento, arrume um outro emprego, estude para ganhar mais, certo? É difícil. Agora, se tu tem uma renda hoje no Brasil
no Brasil, uma renda hoje, a partir de R$ 3.000, já dá para tirar um dinheirinho para investir, para poupar, pelo menos uns R$ 100 por mês, certo? Já daria. Daria para a gente fazer uma conta ali, fazer um equilíbrio, certo? Desejo, consumo e objetivo. Qual o seu desejo de vida? Qual o consumo e qual o objetivo? Eu acho que uma pergunta que a gente deve se fazer é: desejar é igual a querer? Vocês acham que desejar é igual a querer? Sim ou não? Vai lá, Gu, então me explique a diferença de desejar para querer. O desejar é irracional, é uma coisa que você quer. E o querer é racional, é uma coisa que você pensa, eu quero isso. Desejar você não chega a pensar, você só quer. Então, o nosso conselho é: pare de desejar as coisas e comece a querer as coisas. Não há um problema tu desejar ter uma casa. A pergunta é: por que tu quer aquela casa? Tu quer uma casa de 4 quartos? Para que tu quer ter 2 filhos? Ah, mas é que muitas pessoas me visitam. É sério que tu quer gastar uma fortuna só para receber bem as pessoas? Elas dormem no chão. Eu garanto que pessoas que gostam de ti não se importariam de passar um final de semana na tua casa e dormir no colchão. Quantas vezes a gente já não fez isso, né? Quer ver festa de casamento? Quantas pessoas não gastam dinheiro exorbitante para fazer uma festa para impressionar pessoas que elas nem gostariam que estivessem lá? Pensa nessa loucura. Então as pessoas desejam muitas coisas, compram por impulso. Eu aprendi em finanças a fazer essa conta. Quanto tempo de vida tu faria para comprar algo? Isso é bem legal. Exemplo. Se a pessoa ganha R$ 1.000 para facilitar a conta por mês e o carro custa R$ 60.000, ela teria que vender 60 meses de vida por aquele carro. A pergunta que eu te faço é: tu abriria mão de 60 meses da tua vida, que são 5 anos, né? Para ter aquele carro? Imagine isso, tu vai passar 5 anos a menos da tua vida com os teus filhos, só para ter aquele carro. Fica uma conversa meio depressiva, né? Mas é legal ficar depressivo assim, porque a pessoa tem que refletir, nós temos que refletir como a gente gasta dinheiro. A gente tem que parar de gastar dinheiro à toa, porque senão a gente está gastando a vida à toa. Certo? Alguém vai explicar o nosso cérebro como funciona? Para finalizar, vamos só explicar isso para as pessoas. A primeira parte do cérebro, ela é o neocórtex. Isso. Vai lá. Ela é a necessidade, o controle de necessidade, o que tu precisa para tua vida. Funções... Ah, não. Então tu tá falando da parte... Qual parte tu tá falando? Da primeira. Do neocórtex. Isso. Tá, ele cuida das funções intelectuais. Então, por exemplo, quando tu deseja, não é o neocórtex do cérebro que está funcionando. Certo? É o sistema límbico. Ou seja, quando tu deseja algo, quando tu tá com vontade de comer doce. Por exemplo, grávidas têm desejos. Eu acho. Pelo menos é o que a gente vê as pessoas falarem. Ah, eu tô com vontade. Isso, no fundo, é o sistema límbico dizendo, porque isso tem a ver com emoção, tipo, ela tá com vontade. O complexo reptiliano, ele controla desejo, ele controla a sobrevivência, ou seja, dormir, necessidades fisiológicas, certo? Tudo que é instintivo. Qual é... Ah, professor, por que o senhor está falando tudo isso? Ah, eu te cortei, nego. Vai lá, explica lá, vai lá. Não, Tu quer contar um exemplo? Não. Não? Então tá bom. Não, eu só ia falar que, né, voltando um pouco ao assunto de se o dinheiro traz realmente a felicidade, é muito relativo isso, porque pro Thiago, que ia ser muito feliz tomando café, pra mim é uma tristeza, porque eu não suporto nenhum cheiro de, né, de café. Poxa, mas aí o Thiago que toma café bom vai te dizer uma coisa. Não. É porque tu tá tomando café errado. Não. Não? Então tá bom. Enfim, então, claro, né, várias coisas que trazem felicidade pra várias pessoas não necessariamente precisam do dinheiro. Isso, mas quer ver uma coisa que eu tenho certeza que, por exemplo, estar com a tua família te deixa feliz? Deixa e não usa dinheiro. Não Perfeito. Eu necessariamente. estar com a minha esposa, que atualmente é a minha única família, me deixa feliz. Então todo mundo tem atividades, eu tenho certeza que tem atividades que deixa ela feliz, que a satisfaz e não tem dinheiro. É claro que tem coisas que deixam, que cobra dinheiro. No meu caso, café.
Vai lá. Por isso, as pessoas consumistas, as pessoas que encaram o status de gastar dinheiro como uma felicidade, são as tão difíceis de se satisfazer. Perfeito. Porque, assim, realmente, nem o Thiago falou, eu falei, Gustavo, Jordão, tem coisas que não precisam de dinheiro que deixam muito mais feliz. Então, a gente tem que se abordar nessas partes que deixam a gente feliz sem precisar do dinheiro do que as que realmente precisam. Porque, que nem eu falei, felicidade é uma coisa relativa, que pro Thiago é muito feliz, pra mim não é. Então, né, depende muito de pessoa pra pessoa. Perfeito. Isso Vai lá, vai Jordão. isso vai do autoconhecimento da Eduarda, por exemplo. Talvez pra mim é muito importante ter o carro de 60 mil e gastar 60 meses. Pra Eduarda talvez não seja. Então, Perfeito. Perfeito. As pessoas têm que ter essa mente da Dudinha, eu acho, né? Pessoas que consomem desenfreadamente são pessoas, isso tem linhas da psicologia que mostram, né, que são pessoas doentes, que tentam se satisfazer pelo simples prazer de gastar. Isso em algum momento vai estourar, né? Isso em algum momento vai dar algum problema. Eu, na verdade, vou usar até um exemplo meu, assim, tá? Que quando Cuidado. eu ganhei meu primeiro cartão, eu fazia muita compra na internet porque eu achava que me deixava muito feliz. E hoje, e claro, né, daí meu pai bloqueou meu cartão. E daí eu vejo hoje que as compras que eu fazia, era legal, é realmente bom tu comprar alguma coisa e Sim. chegar, abrir, é legal. Só que nem eu falei, é uma felicidade momentânea. Hoje não me deixa mais feliz ter aquilo lá em casa, entendeu? Entendi. Tipo, Perfeito. é mais uma tralha do que É algo que mais me deixa o feliz. ato em si do que o negócio. É. Quantos de nós, todo mundo, eu garanto que todo mundo tem em casa algo que achou que aquilo seria super útil e aquilo nunca foi usado. Tenho certeza. Nossa, eu vi uma promoção na Shopee de um negócio super mirabolante. Nossa, isso vai mudar a minha vida. Foi lá, comprou, gastou 100 pila, 30 pila, 200 reais. Usou uma vez. Uma vez. Por quê? Porque aquilo é inútil. Porque tu comprou pelo desejo e não porque tu de fato queria. E a propaganda é muito boa nesse sentido, né? Show? Então tá bom. Para quem está nos ouvindo, muito obrigado. Essa foi a nossa primeira aula. Foi só para a gente refletir sobre aqueles 3 objetivos. Eu vou até voltar para o primeiro slide, né? Sobre felicidade, qual a relação disso com dinheiro e qual a relação disso com desejar as coisas. A gente se vê na próxima aula, que a gente vai falar quem é você nessa história, que também é uma aula mais introspectiva, de reflexão, de aprofundamento. Show? No demais, fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau.